O que é isso, Dionísio? Pessoas refugiados da Ucrânia chegam nesse momento no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Lucas Carvalho tem mais detalhes pra gente. Lucas. Dionísio, chegando aqui o jogador Maicon, ele que atua pelo Shakhtar Donetsk. Também chegando a esposa, Aliar, um momento de muita emoção aqui. Vamos ver se a gente consegue uma palavrinha também com eles. É muita gente, né, querendo abraçar, olha só. Eles se abraçando, se reencontrando, conseguiram fugir dessa guerra na Ucrânia, saíram do fogo cruzado. Vamos tentar falar com ele aqui. Ô, Maicon, tudo bem, Maicon? Podemos falar com você ao vivo, Maicon? Uma palavrinha pra gente, como é que é esse seu retorno? Cara, eu fico feliz, graças a Deus. Foram momentos difíceis, né? Como vocês podem ver, estava com famílias e muitas pessoas estavam com a gente. Os meninos, se Deus quiser, vão conseguir chegar bem também. Momento de alívio, né? Um alívio e de felicidade agora de poder encontrar todos e todos bem. Graças a Deus, só posso agradecer. Como foi tua saída? Cara, na verdade, o Júnior Moraes estava comandando toda a operação nossa porque ele fala ucraniano, fala inglês fluente, então ele estava comandando ali as nossas operações. A embaixada deu uma opção de um trem para nós que sairia, e a gente, no desespero, né, a gente teve a opção de ir com esse trem, né, foi uma decisão rápida que tivemos que tomar, porque na noite anterior já teria um trem, mas só que, né, como vocês puderam ver, a situação era bem complicada para sair. Então, quando disponibilizaram esse trem, acho que sairia umas 4 horas da tarde, 4h50, se eu não me engano. E isso já eram mais ou menos umas 3 horas, então a gente tinha que acelerar todo mundo, né, com criança, com tudo. E, enfim, conseguimos chegar na estação depois de 17 horas de trem, mais ou menos, mais umas 15 horas de ônibus. Conseguimos atravessar a fronteira da Moldávia, depois Romênia. Agradecer também a federação, né, da Romênia, a federação ucraniana, a UEFA, que tentou dar o máximo de suporte possível para que a gente possa conseguir. E daí cada um conseguiu fazer o seu caminho de volta e graças a Deus todos estão chegando bem. Chegou a ficar perto de alguma área de conflito? Sim, né? Nós estávamos em Kiev, né? E mais ou menos 1,5 km já tinha um confronto, mais acima uns 2, 3 km tinha outro. Graças a Deus, onde a gente estava no bunker não dava para ouvir muitas coisas, só quando a gente ia para a rua. Então todos se concentravam muito no bunker para que, claro, não se assustasse, não entrasse em desespero, principalmente as esposas, né, as mulheres idosas que estavam ali. Então, fico feliz de ter tudo isso. E como você falou, né, nós não estávamos só os homens, né, nós estávamos com crianças, né, acho que eram 7, 8 crianças, mulheres tinham diversas, né, tanto esposas quanto avós e, enfim, parentes que estavam acompanhando os jogadores naquele momento, naquela parte da... Porque na realidade a gente estava retornando de pré-temporada, então normalmente é onde as famílias chegam, né? Felizmente não estavam todas as famílias, estavam algumas. É claro que a dificuldade com criança, com idosas é muito maior, porque se fosse só os homens, é claro que a situação ia ser um pouco mais tranquila, porque a gente ia conseguir se resolver, né? Se tivesse que andar 200, 100 quilômetros, a gente ia ter que fazer esse esforço para sair dali. Mas com crianças não. Cara, eu tive muita fé que eu iria conseguir, né? Não só eu, todos tivemos muita fé. Acho que era um momento complicado, mas nunca falamos que iríamos ficar ali. Nunca. O seu maior drama, qual foi? O seu maior drama? Acho que a saída, né? A saída é sempre muito escura, né? A gente não sabe o que pode acontecer no meio do caminho. A gente não sabia o que poderia acontecer no meio do caminho, ou transporte, enfim. A gente ia viajar na madrugada, e na madrugada era onde tinha mais conflitos. E é claro que a saída é sempre muito conturbada, né? O início e a saída é muito difícil, né? Depois de tudo isso, agora o sentimento desse abraço. É um alívio, né? Um alívio de poder encontrar todos, um alívio de todos que mandaram mensagens positivas, todos que oraram, né? Eu sempre agradeço muito a Deus e agradeço a todos que torceram bastante, que nos ajudaram a sair dessa situação complicada. Muito obrigado, viu? Dionísio, então esse é o Maicon. Maicon chegando aqui. Cadê Daniel Macedo? Opa, muito repórter aqui, a gente acaba assim embananando todo aqui. Dionísio, agora a gente vai mostrar para você, olha, o momento em que a Liara fala também com os repórteres, com os jornalistas, ela que é a esposa do Maicon. Mais protegido, foi o momento onde eu pude olhar para meus filhos e agradecer a Deus. Na hora a gente não consegue pensar em outra coisa, a não ser os nossos filhos.
E graças a Deus eu só pude sentir no coração que eu cumpri a missão de poder salvar os meus filhos, porque Deus me deu eles, então a minha função é protegê-los. Eu não me importava com a minha vida, eu só importava que os meus filhos saíssem daquela situação. Ai, Lia! O irmão dela. O irmão dela, nesse momento, ela fala com o irmão por uma videochamada. Ai, Lia, conseguimos! Momento de muita emoção, né, pai? Muita emoção. Ai, graças a Deus, oi, Flor! Família toda, Dionísio, querendo saber notícias e ela, nesse momento, conversando com o irmão por videochamada. Lia, desculpa mais uma vez. Ai, obrigado pela oração. Logo, logo a gente vai estar junto. Se Deus quiser. Te amo. Beijo. Te amo, a gente te ama. Muito alívio. Inexplicável essa sensação, né? Sim. E como eu tava falando... Ai, desculpa, A gente gente. entende, falta até fôlego nesse momento. As pernas já não aguentam mais. Se eu sair daqui, eu acho que eu caio. E eu tava falando sobre o que a gente viveu. E eu tenho certeza que agora que eu consegui respirar e pensar um pouco sobre a situação, eu sei que Deus tem um propósito na nossa vida. Eu jamais vivi isso, né? Meu filho tem 2 anos, já passou por uma pandemia e fugindo de uma guerra agora não é fácil. E é um sentimento assim muito estranho sentir, porque no momento a gente se sente... Dionísio, eu volto contigo, mas eu continuo à disposição aqui. Não poder fazer nada assim. É o Lucas acompanhando a chegada de brasileiros ao aeroporto de Guarulhos. A Liara, essa jovem que você aparece na imagem, viveu momentos de pânico e terror, tentando fugir da guerra entre russos e ucranianos. Um desespero que nós acompanhamos na programação da Record TV. Ela dentro de um carro, com medo de não conseguir atravessar a fronteira com os filhos. E para você que chega agora à nossa programação, seja muito bem-vindo. Esse é o seu Balanço Geral amanhã, são 6h30. O Balanço continua acompanhando a chegada de brasileiros no aeroporto de Guarulhos. Liara é uma youtuber, mulher de jogador, viveu momentos de muito pânico. E você escuta agora o relato dela, a nossa equipe, no momento em que ela desembarca. É ao vivo, tá, gente? Vamos acompanhar. Meus filhos já com fome e eu tentando que manter a calma para que eles não se desesperassem. Eu me lembro também quando a gente estava indo ao encontro dos amigos do time, os tanques passando do lado do nosso carro e meu filho inocente. Mamãe, que legal! Meu Deus, Ele sem é né? apaixonado pela polícia. Ele é Não apaixonado. entendendo nada do que estava acontecendo. E eu sou assim, filho, é muito legal. Eles estão fazendo o seu trabalho, que era os da Ucrânia, né? E naquela hora eu só conseguia pedir a calma para Deus. E eu agradeço muito porque Deus também tranquilizou o meu esposo, né? O tempo todo eu estava sobre os meus filhos enquanto meu esposo estava tentando ver uma saída. Lá as coisas mudavam muito rápidas. Quando a gente achava que a gente ia conseguir sair, vamos recuar, a gente tem que ficar, não pode sair. Bateu um desespero porque a gente não conseguia muita ajuda. Por mais que a gente pedisse, por mais que a gente tentasse, nós não conseguimos muita ajuda. E eu me lembro também que a nossa casa estava um pouco distante de onde a gente estava. A gente tinha a oportunidade de ter saído primeiro do que os outros brasileiros do time. Só que na hora do momento da tensão, nós corremos para se juntar no grupo, que não era só a gente, tinha mais criança, tinha mais família. E permanecemos juntos ali pela fé, todo mundo orando, todo mundo junto. E o alívio mesmo foi quando falaram, arruma nossas coisas que a gente vai sair daqui agora. Liara, a gente continua ao vivo pela Record, eu queria que você dissesse o seguinte, como é que foram esses dias em relação ao seu contato com a família? Você o tempo todo conseguia manter contato com os seus pais, com a sua família no Brasil? Você conseguia mandar notícias, esse retorno para eles? Então, lá o Wi-Fi para ajudar, né? Minha internet não estava funcionando, mas o Wi-Fi ele estava oscilando muito, ele ficava bom, parava. E a minha família do outro lado desesperada. Na verdade, a minha família não conseguia responder ninguém. Os únicos que eu estava tentando manter o foco eram o meu pai, a minha mãe e o meu irmão. Que a gente tem um grupo, então era nesse grupo que eu falava. Eu pelo menos aparecia quando eu tinha Wi-Fi e falava, estou bem, estamos bem. Era a única forma de eu avisar eles que estava tudo bem. Outros brasileiros que estavam com vocês, o que aconteceu com eles? Já conseguiram deixar a Ucrânia? Sabe qual é o destino deles?
Então, nós estávamos num grupo de brasileiros, no hotel onde a gente ficou, era onde o Shakhtar, né, que é o time dos meninos, eles concentravam. Então ali a gente juntou a família, a gente estava num grupo e depois foram chegando os mais brasileiros. Só que desde o início a gente falava que nós somos um grupo, mas a minha prioridade é a minha família. No momento que eu achasse que eu poderia sair e alguns discordassem, a gente ia sair daquele lugar. E então, na hora que o grupo ele não se distanciou por um momento, a gente estava todo mundo unido, todo mundo junto, num só lugar. E acabou que quando a gente saiu, restaram 3 brasileiros lá no hotel. E quando eu pude fazer assim, ó, consegui tirar meus filhos, começou a vir uma pressão muito grande sobre nós, que nós abandonamos os 3 brasileiros. Só que eu sempre deixei claro, a minha prioridade são os meus filhos, independente de qualquer coisa. Nós estávamos numa guerra, a gente não estava ali brincando, a gente estava numa guerra e é uma guerra muito séria. Você acha que esse foi o seu pior momento? A situação toda é tensa, mas qual foi o seu pior momento durante todos esses dias? Olha, o sentimento de culpa, não falo porque eu estou muito tranquila de estar aqui com meus filhos, mas é que as pessoas que não estão nessa situação, eles julgam muito. E eu sei que não houve maldade. A única coisa que a gente queria, a gente estava há 4 dias tentando tirar nossos filhos dessa situação. Então, o sentimento maior foi que eu poderia ter feito algo, mas ao mesmo tempo eu fiz algo pelos meus filhos. E eles já conseguiram sair de lá. No momento que eu tive esse impacto, né? Eu só sabia chorar e pedir para Deus, porque o Deus conhece o meu coração. E no momento ali tinha muitos brasileiros também sem família, estavam sozinhos. E muitos saíram somente com passaporte para poder pegar as fraldas, porque a seleção, eu tenho muita gratidão ao técnico do Shakhtar também, que é italiano. Ele, no primeiro dia, houve a oportunidade dele sair, mas ele disse, eu não vou sair daqui enquanto os meus jogadores não saírem. E foi assim, eles no meio da guerra, eles conseguiram ir até o mercado, trouxeram algumas fraldas no último dia, conseguiram pegar 2 caixas de leite, latinha de leite, porque era o que restava no mercado. E então eu tenho eterna gratidão por eles. E na hora que a gente saiu, eu só pude agradecer a Deus. E estou muito grata. E como é que foi administrar tudo isso, esse sentimento, esse medo, esse pânico, e ao mesmo tempo não permitir que seus filhos percebessem o que estava acontecendo? Porque eles são pequenos, me chamou a atenção o seu relato de que um deles viu um tanque de guerra, achou bonito, porque evidentemente não sabia o que estava acontecendo. Como é que foi conciliar isso, administrar isso dentro de você? Então, eu sou uma serva de Deus, sabe? E desde quando eu nasci, a minha vida ele tem um propósito. O médico me deu 6 meses de vida e aqui estou eu. E eu sei que desde o momento de tudo isso, se eu não tivesse as mãos de Deus sobre a minha vida, eu não ia conseguir. Era o momento onde eu estava forte perto deles. E quando eu me distanciava, eu só sabia cair no choro e pedir socorro para Deus. Na verdade, muitos falam que a gente só pedia ajuda ao governo, só que a gente não queria ajuda ao governo, a gente sabe que o governo não tem culpa disso, a gente nunca sabe quando que a maldade do outro vai ser colocada para jogo. E dando a resposta também do porquê que a gente não saiu antes, um dia antes de ter a guerra, a gente manteve sempre contato com a embaixada brasileira e eles mandaram um link para a gente fazer um cadastro das pessoas que estavam aqui, estavam lá. E no mesmo momento eu falei bem assim, o que seria isso? É um alerta? Não, fiquem tranquilos, o alerta são só para pessoas de Donetsk e Luhansk. Vocês estão em Kiev, estão protegidos. Dormimos tranquilos, 5 horas da manhã, o Dodô, que é um jogador do time, ligou, você está ouvindo bomba? E foi o momento que começou o desespero. Viara, quem que veio encontrar com vocês aqui no aeroporto? Qual que é a sensação de reencontrar seus familiares depois de passar por tudo isso? Olha, da minha família tem o meu pai e a minha mãe. Da família do meu esposo tem a avó e tem um tio com um primo. Eu não sabia que eles estariam aqui. Eles disseram, vocês têm que descansar. E depois a gente pensa nisso. Na hora que eu consegui ver a cabeça do meu pai ali na porta. Graças a Deus ele tem uma cabeça avantajada que dá para enxergar de longe.
eu já não, só sabia correr para poder dar um abraço nele. E é um sentimento muito bom de poder estar com eles e poder sequer dar um abraço neles e os meus filhos poderem vê-los também, porque era uma incerteza da gente não conseguir ver mais ninguém. Liara, lá vocês tiveram dificuldade para comer, dentre tantas as dificuldades, e eu pergunto isso porque além de você, do seu marido, também tinham os filhos, são crianças pequenas. Tiveram essa dificuldade? Tivemos, só que aquilo eu estava conversando com a minha sogra falou bem assim, Deus manteve, ela estava falando, Deus me manteve sem fome, e a única coisa que me desesperou foi quando ele perguntou realmente, não vai ter janta? Eu lembro que quando a gente fugiu, nós saímos até o trem, deixando claro que o trem ele não foi disponibilizado pela Embaixada Brasileira. Aquele trem tinha pessoas de toda nacionalidade, era um trem onde a gente estava disputando por vaga, não foi uma coisa assim preparada. Sempre a embaixada deixou claro com a gente que se a gente quisesse sair dali seria por nossa conta e risco, mas é aquilo que eu falei, não é momento de julgar ninguém e graças a Deus nós estamos aqui, só que eu agradeço muito também as pessoas que estiveram ao nosso lado, a embaixada italiana. Graças a Deus, o meu irmão, né, ele também é jogador de futebol, ele tem cidadania sérvia, tem cidadania italiana e todos se mobilizaram pela minha causa, pela causa do meu grupo, da minha família. A embaixada ucraniana também fizeram de tudo para nos tirar dali em segurança. A UEFA principalmente, obrigada UEFA, thank you. E foi um momento assim onde a gente é tudo ou nada, botamos nossos filhos no carro e fomos. No momento que a gente entrou no trem, a gente se deu conta que a gente tinha esquecido tudo que eles tinham nos arrumado. Fralda, leite, só sabíamos olhar para o lado e falar, ufa, os meninos estão aqui. E nessa viagem de trem duraram 1 dia e meio para a gente chegar na outra cidade, que a gente chegou em Moldova, não sei o nome direito. E a minha mãe me perguntava, filha, vocês conseguiram levar algo para comer? Eu falava, mãe, as crianças, graças a Deus, não estão passando fome. Deu tempo da gente pegar 2 maçãzinhas, eu tenho 2 filhos, peguei 2 maçãzinhas, meus filhos comeram. No momento que eu vi o caroço da maçã, eu falei, é agora que eu vou matar minha fome. Peguei o caroço da maçã e comi. Dionísio, a gente segue então acompanhando o depoimento da Liara, ela é a esposa do Maicon, um jogador que atua pelo Shakhtar Donetsk. Eles acabaram de chegar aqui em Guarulhos, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Para quem está chegando agora aqui na Record, a gente está acompanhando a chegada dos brasileiros, jogadores que atuam na Ucrânia e que estão conseguindo aos poucos voltar para o Brasil ao lado da família. Dionísio.